Olá, boa tarde! Bom, já é boa tarde, né, gente? Tudo bem? Que prazer estar aqui novamente no nosso segundo dia da Semana da Líder Inspiradora. Essa é a nossa segunda aula, hein? Quem foi que participou aí da aula de ontem? Vamos chegando todas. É um prazer ter vocês aqui e bora lá falar sobre mais esse assunto. Aliás, me deixa colocar aqui, ó, porque aí todo mundo já vai sabendo que a gente tá aqui na aula. Vou colocar aqui, poxa, pera um pouquinho. É assim, né, gente? Ao vivo, eu quero fixar esse comentário. Peraí. Oi. Vamos chegando. Agora deixou. Porque aí todo mundo vai chegando e já vai vendo o assunto, né? Ah, que legal! Sejam todas muito bem-vindas. Que alegria estar aqui com vocês de novo, né? Tá todo mundo animado aí? Quem é que tá animada? Vamos ver quem tá animada aí. Bora lá, vamos chegando. Apostila na mão, não se esqueça da apostila na mão. Vocês sabem, tem alguém aí que tá sem apostila, gente? Por favor, hein? Apostila na mão, por favor. Todo mundo imprimiu a apostila? Quem tava ontem? Quero saber. Quem tava ontem? Quem participou da nossa aula de ontem? No YouTube. Não foi aqui, né? Nossa aula no YouTube. Quem participou? Quero saber. Levanta a mão aí. Levanta a mão quem participou. Quero saber e quero também ouvir de vocês o que vocês acharam. Eu recebi muitos recados legais, recebi muitas mensagens, muita gente compartilhando. Que delícia, né? Isso é muito gostoso, muito bom. Então tá. E aí? Ok. Ah, Michele participou. E aí, Michele? Tudo bem? Descansou? A Érica também participou. Quem mais? A Mari participou. Quem mais? A Shirley também participou. Fabi, legal, muito bem. Que bom, hein? Que bom que vocês participaram, porque olha, o conteúdo de ontem foi crucial e é crucial para toda líder que realmente quer se destacar na carreira, não é verdade? Hoje eu recebi muitos recados legais e estava conversando agora há pouco com uma mentorada e ela me dizendo, parecia que você estava falando comigo. O tempo todo parecia que você estava falando comigo. Virou várias chaves, né? São as faíscas. Por isso eu coloquei lá, né? São as faíscas. As faíscas que vão surgindo, por quê? Porque vocês vão fazendo aquelas conexões neurais, vocês vão se conectando com pensamentos, com emoções, com memórias, e tudo isso vai criando dentro de você, na sua mente, no seu cérebro, conexões diferentes que você não costuma fazer, né? Oi, Gabi, saudade de você, um beijo na família aí. Então, meninas, e aí, estão animadas para esse dia de hoje? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né? Esse assunto que é crucial também para você que quer tornar-se uma líder inspiradora. Eu sei que você já é inspiradora, mas eu tenho certeza também que você está aqui porque você quer mais, né? Você é incansável. Muito bem, vamos lá. Aula no YouTube. Vamos ver. Tá liberada, hoje tá liberada. Tá lá, porque muitas pessoas ainda estavam assistindo, tá? Então, a de ontem tá liberada hoje e aí a gente vai bloquear, mas ela ainda tá lá no YouTube. Até hoje à noite ela tá lá, você vai poder assistir de novo, enfim. Então, gente, bora lá falar sobre isso? Muito bem. Então, bora lá. Vamos falar sobre esse assunto de hoje. Os 7 maiores medos ou os piores medos que impedem você de ser reconhecida. Nossa, Vânia, o que tem a ver ser reconhecida com os medos? Eu vou te contar nesse dia de hoje. E vocês vão sair daqui sabendo identificar, né? Eu quero que vocês pensem, identifiquem esses medos, porque são vários medos. Eu vou trazer 7 aqui, mas eles são muito mais do que 7, mas eu trouxe os piores, os maiores, os mais frequentes, que aliás na pesquisa que vocês responderam, todo mundo aí respondeu a pesquisa?
Eu coloquei para vocês a pesquisa, é muito importante, porque eu estou trazendo esse conteúdo de acordo com o que vocês estão dizendo na pesquisa. Não sei se vocês perceberam isso ontem, não é? Então, olha, o que eu percebi ali naquela pesquisa é que muitas de vocês estão trazendo questões que estão ligadas completamente às competências emocionais. Por isso eu sempre falo que uma líder que tem apenas conhecimento técnico, que está sempre ali só investindo no seu conhecimento técnico, ela não é completa, ela não é inspiradora. Por quê? Porque ela não vai saber lidar com as questões mais difíceis. Na pesquisa mesmo, aconteceu muitas respostas relacionadas a lidar com pessoas e situações difíceis. Pessoas difíceis, quem é que não lida com pessoa difícil, não é? E aí, isso vem pra gente, isso vem dentro da gente com esses medos aqui, nessa forma muito intensa, emocionalmente intensa, de como nós reagimos aos nossos medos. Então hoje eu quero desvendar tudo isso para vocês. Vamos desvendar esses segredos para que vocês possam realmente enfrentar esses medos, né? Saber de onde eles vêm, saber qual é a origem deles e por que eles acontecem, por que a gente sente medo. E aí a gente vai hoje desmistificar um pouco desses medos, sabe? Porque a gente coloca mesmo um panorama, né? Um monstro muito grande. E de repente, quando a gente começa a olhar um pouco mais de perto de onde vêm esses medos, a gente fica um pouco mais corajosa para enfrentar tudo isso. Um pouco não, muito corajosa, né? Sejam todas muito bem-vindas. Oi, Luciana, seja muito bem-vinda. Kellen, todas vocês, sejam muito bem-vindas. E aí a gente vai então abordar todos esses assuntos aqui para que vocês possam sair desta semana ao final da sexta-feira, porque hoje nós estamos aqui, amanhã a gente volta para o YouTube, né? Amanhã às 19 horas no YouTube nós vamos falar sobre um tema que eu amo falar, que é perfil comportamental e que tem tudo a ver com essa líder que quer inspirar, né? Qual é o estilo dessa liderança para que possa inspirar as pessoas? Como lidar com pessoas muito diferentes de você? Essas pessoas difíceis, quem são elas? Então, como vocês responderam ali na pesquisa, surgiu muito isso, né? Nós vamos falar sobre isso amanhã. Outro ponto que surgiu muito na pesquisa é a incerteza sobre o futuro. Eu não sei o que eu quero para o meu futuro. Eu não sei o que eu quero para a minha carreira. Então, mergulhando nesta semana aqui, vocês vão desvendando todos esses segredos. Vocês vão se conectando muito mais com vocês mesmas, né? Com a sua essência. As inteligências ontem que nós abordamos são cruciais para isso, não é? Vocês gostaram da aula de ontem? Vocês gostaram do que a gente falou ontem, do que nós trouxemos ontem? Fez sentido para vocês? Eu sei que muita gente me falou que ficou ecoando, parecia que eu estava falando com vocês. Então é isso que eu quero. Eu quero que vocês se identifiquem com isso aqui. Mas eu também quero que vocês sejam muito honestas comigo. Vânia, eu acho que isso daqui não tem nada a ver comigo. Eu quero que vocês sejam muito honestas, porque um dos medos que nós lidamos no nosso dia a dia é o medo do julgamento. A gente não tem que ter medo do julgamento, é o medo do feedback, é o medo da crítica. Nós não temos que ter medo disso. Por quê? Porque se a gente quer ousar, se a gente quer inspirar, uma pessoa medrosa não inspira, né, gente? Uma pessoa medrosa que qualquer coisa tá tremendo de medo, ela vai inspirar alguém? Não vai. Não é? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os 7 maiores, piores medos que impedem você de ser reconhecida. Esse é um treinamento gratuito para quem está chegando aqui hoje, para quem não participou ontem, está chegando aqui agora, acabou de entrar na live, não sabe o que está acontecendo. Olha só, nós estamos na semana da líder inspiradora. É um treinamento gratuito para todas as mulheres que querem ser melhores profissionais, que querem avançar na carreira, que querem evoluir como ser humano, tá? Então, é para essas pessoas esse treinamento de 5 dias totalmente gratuito, todo o material assim, ó,
muito atualizado que eu extraí do meu programa de mentoria de liderança feminina. Tá legal? Então, muita gente falando, a aula de ontem foi muito legal, a aula de ontem foi muito boa. A Kellen falou, a aula de ontem foi riquíssima. Exatamente isso, Vane. Valeu a pena cada segundo dedicado para te ouvir. Muito obrigada, muito obrigada. Ansiosa para hoje. Então, bora lá, bora lá. Fala para mim, quais são os seus maiores medos? Quais são os seus maiores medos? Eu vou pedir para Michele. Michele, você tá aí? Faz um favor para mim, a Michele é o meu time, gente. Michele ou Elisa, o pessoal tá pedindo a apostila lá no grupo. Pode mandar novamente, por favor, porque o pessoal tá entrando, né? E eu acabei me esquecendo de mandar agora, antes de começar a nossa aula daqui. Então, se vocês puderem fazer esse favor, já manda lá que tem gente pedindo, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Boa, Michele, brigadão. Faz isso para mim, por favor. Então, pessoal, olha só. Quando você pensa naquilo que você deseja para o seu futuro, qual é o seu objetivo aqui, né? Neves está dizendo, perder meus filhos, meu maior medo, né? O medo de perder é um medo muito significativo, né? A Rose está falando que já está colocando em prática o que ela aprendeu. Eu já dei, voltando aqui, vou abrir parênteses aqui com a aula de ontem, tá? No meu Instagram, aqui nos meus stories, eu compartilhei hoje pela manhã como é o meu ritual matinal para cuidar das 4 inteligências. Vocês viram? Se vocês não viram, assim que terminar aqui, eu quero que vocês entrem e vejam. Porque eu tô dando dicas ali. Ontem, uma das questões que surgiu, que a Thaís comentou com a gente, Vânia, a gente que trabalha no mundo corporativo, não dá para colocar tudo isso que você tá falando. É muita coisa. E aí eu disse o seguinte, que essas ações, essas atitudes, esse plano de ação que você saiu ontem, por exemplo, ontem você saiu com 3 ações, não é? Ou deveria ter saído com 3 ações práticas. Então como você pode fazer isso no seu dia a dia. É a atitude que você tem, é a sua intenção de fazer com que o seu dia seja diferente. Então, vocês estão compartilhando aí os medos de vocês, né? Então, obrigada, porque é um momento delicado quando nós nos conectamos aos nossos medos, né? Porque uma das questões da nossa inteligência emocional é que quando nós nos conectamos pelo pensamento ou por meio da memória a alguma questão que é difícil para nós, como por exemplo perder os filhos, perder o emprego, perder o controle, a gente se conecta emocionalmente com isso e a gente sente um aperto no peito, né? A gente sente essa mesma emoção, ela surge, ela vem com muita força. Não é? Então, a gente se conecta a isso e a gente se conecta a um determinado sofrimento, né? Então, a Lu está falando, Luciana Garcia está dizendo, perder meus pais, né? Esposo, além de perder meus valores pessoais, perder minha salvação, né? Qual o objetivo? A Thaís está comentando com a gente, melhorar o meu trabalho e o da minha equipe. Então, isso é importante de você pensar no seu objetivo. Então, quando você pensa no seu objetivo, e aí você pensa, nossa, eu quero melhorar como ser humano, eu quero assumir uma nova posição de liderança, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero agora empreender, eu quero sair do mundo corporativo e quero empreender, eu quero me candidatar para aquela vaga. Nossa, mas eu tenho muito medo. Então, quais são os medos que impedem vocês de avançar para esse objetivo? Então, se conectem com isso. Então, como eu estou falando e eu defendo aqui a posição da mulher nos altos cargos de liderança, e eu quero preparar e estou preparando, e muitas já alcançaram posições superiores na sua carreira, né? Depois do programa de liderança feminina, depois de uma mentoria. Então, esse objetivo, pensa no objetivo.
né? Meu objetivo é conseguir uma vaga que faça sentido com os meus valores. Olha que lindo isso. E aí, só que o que a gente faz nesse momento? A gente se diminui. Os medos nos fazem diminuir. Falar em público, que medo das críticas, do julgamento, eu preciso me superar. Então, esse é o seu objetivo. Então, você vai escrever aí, ó, aqui na sua apostila, você vai pegar na página 11, tá bem? Daqui a pouco eu vou ditar quais são os medos, vamos falar de cada um deles. Então eu quero que vocês vão colocando aí, e aliás tem ali, né, as faíscas que vão surgindo, que vocês vão anotando. A apostila tem espaço para vocês fazerem as anotações de vocês. Depois vocês vão colocar tudo isso para vocês lerem todos os dias, pegarem ali o plano de ação de vocês, não é? Então escrevam aí o objetivo de vocês. Qual é o meu objetivo aqui nesse treinamento com a Vânia? O que eu quero alcançar ao final desses 5 dias? O que eu quero alcançar? Ou qual é o meu próximo passo na carreira? Escreva o seu objetivo. Por quê? Porque quando a gente escreve o objetivo, quando a gente materializa esse objetivo, porque quando a gente escreve, a gente está materializando, né? Às vezes a gente só fica aqui, eu quero ganhar mais, eu quero fazer, né? Eu quero fazer, por exemplo, um intercâmbio, eu quero melhorar o meu inglês, eu quero aprender um novo idioma. E aí todos esses objetivos vão ficando muito vagos na nossa mente. Então a gente não pode deixar só aqui, a gente tem que anotar. Então anota aí o seu objetivo. E aí, com base nesse objetivo, eu quero que você então pense quais são os medos que hoje impedem você de atingir esse objetivo. Então, para você que quer ganhar autoconfiança, que quer aprender a se posicionar, nossa, como eu amo falar sobre isso. Mulher que quer aprender a se posicionar, como se posicionar diante de pessoas difíceis, diante de um cliente, diante de um desafio, né? Diante de um público. Isso é maravilhoso, é um objetivo. Então, mas quais são os medos que te impedem? Nós temos muitos medos que rondam a nossa mente. E daqui a pouco eu vou dizer de onde vêm esses medos, né? Então a gente tem medo de não dar conta, a gente tem medo de não ser aceita, a gente tem medo de não ganhar dinheiro, a gente tem medo do futuro, a gente tem medo de ficar sem os recursos que a gente precisa, a gente tem medo de não dar a educação necessária para os nossos filhos, a gente tem medo de decepcionar as pessoas, a gente tem medo de não entregar um projeto. E aí a gente vai para os pequenos medos também, que ficam povoando a nossa mente o tempo inteiro, ficam nos cutucando, né? Eu tenho medo de falar alguma coisa errada, então eu vou ficar calada. Eu tenho medo da minha ideia ser ridícula. Eu tenho medo da minha apresentação ser um fracasso, um fiasco. Eu tenho medo de falar em público e as pessoas me criticarem. Eu tenho medo de travar na frente das pessoas. Esses medos todos estão na nossa mente. Se a gente prestar atenção, eles estão todos os dias na nossa mente. Agora, como é que a gente silencia esses medos? Porque lá no fundo, a gente tem inúmeros desejos, a gente tem inúmeros objetivos. Vocês estão compartilhando gentilmente comigo aqui objetivos tão lindos, né? Que é, nossa, eu quero ter autoconfiança, eu quero aprender a me posicionar, eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Olha que lindo esse objetivo. Ensinando a ter uma vida mais leve e tranquila. Olha que lindo isso. Então, no fundo, nós temos muitos desejos, nós temos inúmeros objetivos, mas a gente se sente insegura. A gente se sente bloqueada às vezes. A gente não sabe qual é o próximo passo que tem que dar, né? Às vezes a gente fala assim, nossa gente, mas eu queria que isso fosse mais rápido. Como é que eu faço? E esses medos fazem com que muitas vezes a gente fica só na expectativa. Que expectativa é essa? A gente fica esperando que as pessoas façam alguma coisa para nós. Não é verdade? A gente fica esperando ser reconhecida. Por isso que esses medos que eu estou falando aqui para vocês, eles nos impedem de ser reconhecida. Porque eles nos travam, eles nos bloqueiam. E na quinta-feira eu vou trazer os 5 principais bloqueios que impedem você de avançar,
de ser uma líder inspiradora, não é? Então, esses medos, eles ficam aqui, ó. Porque no fundo a gente deseja ser reconhecida, mas a gente fica esperando as pessoas nos reconhecerem. E eu vou dizer para vocês que eu entendo perfeitamente isso. Durante muitos anos da minha carreira, eu ficava esperando. Eu ficava esperando o meu chefe me reconhecer, eu ficava esperando o elogio do meu chefe. Eu fazia alguma coisa, entregava e aí ficava lá esperando. Gente, todo mundo tá vendo o que eu tô fazendo, meu chefe está vendo o que eu tô fazendo. Eu acredito sim que é função do chefe, que é função do líder, do gestor, da gestora, como você queira chamar. É função dessa pessoa perceber os resultados que os seus colaboradores estão trazendo. Uma líder inspiradora faz isso. Uma líder inspiradora reconhece o valor do seu time, não é? Mas, gente, a gente ficar nessa expectativa, ficar esperando, e aí quando isso não acontece, que a gente fica? Como é que a gente fica? A gente se sente frustrada, completamente frustrada. Porque não reconheceu, porque não falou nada, porque não me valorizou. Meu Deus, eu fiquei calada porque eu tava com medo do ridículo. Veio uma pessoa que sabe menos do que eu, que tem menos capacidade do que eu, vai lá e fala aquela ideia que tava na minha mente. E eu não falei por medo. Eu também não divulguei o que eu fiz de bom. Eu também não falei sobre quão boa eu sou como líder, como gestora de projetos, como profissional, como técnica, como especialista. Eu também não tenho coragem de falar quem sou eu. E o medo do ridículo, que as pessoas vão pensar de mim, que eu tô querendo aparecer, né? E a gente vai para o outro lado, para outra extremidade, e a gente se cala. E quando a gente se cala, a gente perde a oportunidade. E a gente fica nessa expectativa. Então eu passei por isso e ficava ali esperando. Tinha dificuldade de falar sobre mim, de fazer o meu marketing pessoal. Aliás, essa é uma dificuldade que muitas de vocês têm, né? Que vocês responderam lá na pesquisa, muitas têm. Quem não respondeu a pesquisa, pode pesquisar, tá lá no grupo de vocês, de WhatsApp. Você pode entrar lá e responder a pesquisa, que é importante, né? Fazer marketing pessoal, todo mundo. Quem aí tem medo de fazer marketing pessoal? Quem aí tem medo de ser julgada como alguém que quer aparecer, como alguém que não sabe do que está falando, ou que está querendo ser mais do que os outros? Quem aí tem medo de falar sobre si? Quem aí tem medo de mostrar o seu valor, de mostrar o seu trabalho? Né? A Letícia não tem mais. Muito bem, Letícia. Gente, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar de mim. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava arduamente, entregando tudo, né? Fazendo entregas exaustivas para provar que eu era boa. Para provar que eu merecia uma promoção. Mas eu ir lá, levantar a mão, eu quero essa promoção, eu quero esse cargo. Né? Aliás, acho que na live da semana passada eu falei sobre isso, que quando a gente não expõe o que a gente deseja, então vocês estão falando aqui comigo dos objetivos de vocês. Se o seu objetivo, por exemplo, é ser promovida, isso tem que ficar claro para o seu gestor. Você tem que dizer isso para ele, não é? Só que eu não dizia, eu ficava esperando e aí trabalhava mais, eles não estão vendo o meu valor, não estão vendo o meu trabalho. Então eu vou trabalhar mais, eu vou trabalhar até mais tarde, eu vou ser a primeira a chegar, vou ser a última a ir embora, eu vou abraçar o mundo, porque aí as pessoas vão ver o meu trabalho. Não, eu preciso aprender a falar sobre mim. Para isso eu preciso das inteligências desenvolvidas, que foi a nossa aula de ontem. E aí, gente, só depois que eu descobri que esses medos todos que eu tinha de desagradar as pessoas, de ser julgada como, ela quer aparecer, ela quer ser melhor do que os outros, ou até mesmo ser julgada como incompetente. Vai que eu falo que eu quero aquele cargo e a pessoa e o meu chefe diz, você não está preparada, você não tem habilidade para isso. Ai, que medo de receber esse feedback. Então esses medos nos travam, nos bloqueiam de forma
muito intensa. Então a gente precisa tomar consciência disso. A gente precisa tomar consciência de quais são esses medos e por que esses medos estão me impedindo de atingir os meus objetivos. Ficou claro para vocês até agora? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Eu não estou conseguindo ler todos os comentários de vocês, mas adoro essa troca, né, entre vocês. É muito legal, muito positiva. Então, esses medos, eles vêm muito da nossa origem, né? Vem da nossa educação, vem da nossa origem. Mas antes de falar de onde vêm esses medos, eu quero falar para vocês quais são os 7 piores medos. E quero que vocês anotem aí. Vocês estão preparadas para anotar? Estão preparadas aí com a super apostila na mão? Página 11, onde a gente vai falar. Aqui você vai anotar, eu quero que você anote. Eu quero que você escreva, tá bem? Se você não está com a sua apostila agora, está no computador e você anote num papel e depois você passe para a sua apostila, né? Então, promovida a líder de setor e estou com muito, muito medo. Olha, Luana, você vai sair dessa semana da líder inspiradora dominando esse medo. Você vai sair daqui hoje dominando, mas você vai sair muito mais ao final dessa semana dominando muito, muito esses medos todos, tá? Então, gente, vamos lá? Vocês estão preparadas para anotar? Bora lá! O primeiro medo você vai colocar aí no número 1, tem o número 1 aí, né? Tem do 1 ao 7. O primeiro medo terrível é esse medo. Quando eu falo de um medo terrível, não é aquele medo, porque há medos, por exemplo, vocês sabiam que um dos maiores medos que as pessoas têm, né, é o medo de avião, de viajar de avião, por exemplo, né? Eu não estou falando desses medos, embora esses medos nos paralisam, né? Mas eu estou falando daqueles medos que vão impedir você de atingir os seus objetivos. O objetivo que você determinou, que você escreveu aí, esses medos aqui vão impedir você de atingir os seus objetivos, isso eu tenho absoluta certeza. Se você não cuidar para que esses medos não sejam bloqueios, barreiras para você, tá? Por quê? Porque esses medos, eles são muito potentes em nós. Eles travam a nossa capacidade de avançar, de prosseguir, de ultrapassar, de sermos resilientes, tá? Primeiro medo é o medo do julgamento dos outros. Quem aí sofre desse medo? O medo do julgamento. O que as pessoas vão pensar de mim? Será que ele vai pensar que eu não sei o que eu estou falando? Será que ele vai me achar incompetente? Será que ele não vai me achar íntegra? O que ela vai pensar a meu respeito? E se eu fizer isso, o que eles vão pensar? Meu Deus, o que eles vão falar de mim? Então, o medo do julgamento é um dos medos que trazem bloqueios terríveis, terríveis para a nossa carreira. E aí, a gente, com esse medo, o medo do julgamento alheio, o medo do julgamento das pessoas, esse medo, ele acontece muito, sabe por quê? Porque nós naturalmente julgamos as outras pessoas. E se nós julgamos as outras pessoas, o que a gente pensa? Que as pessoas também vão nos julgar. Perceberam? Então, esse medo, ele está bastante associado ao julgamento que a gente faz dos outros. A gente não julga, nossa, que menina chata, nossa, que mulher irritante, nossa, que pessoa indecisa. Então, a gente julga os outros. E aí, o que acontece é que a gente acha que todo mundo vai julgar a gente. Então, o que a gente precisa fazer aqui é silenciar o nosso julgamento interior. A gente vai silenciando o julgamento. Então, quando você, por exemplo, julgar, nossa, que pessoa difícil, você pode falar, olha, Vane, a conversa interior, Vane, não, ele só pensa diferente de você.
Nossa, mas que pessoa intransigente. Não, ela só tem uma forma de agir diferente da sua, certo? Então, quando você silencia, aprende a silenciar os seus julgamentos, obviamente você também vai silenciar o seu medo do julgamento alheio, ok? E tem muitas outras dicas que eu vou trazer aqui ao final. O segundo medo, o segundo pior medo, vocês vão escrever aí, ó. O segundo pior medo é o medo de perder. Algumas pessoas falaram, né? O medo de perder o controle, o medo de perder dinheiro, medo de perder as pessoas que amamos, o medo de perder tempo. Tem muita gente que tem medo de perder tempo, né? O medo de perder é um dos medos que nos apavoram e que nos deixam muito inseguras. Então, se eu falar daquele jeito, e se ele me mandar embora? E se eu for demitida? E se eu não entregar aquele projeto e eu perder a minha posição? Se eu perder o meu status? Então, qual é o medo? Do que você tem medo de perder? E como é que isso te trava? Pense nisso. O terceiro medo é o medo que está aqui, ó. Terceiro medo, número 3, na página 11, tá? É o espaço para você anotar. Na página 11 você vai anotar. Número 3 é o medo de errar. Que está ligado ao medo do julgamento, tá? A gente tem medo de errar porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar quando nós erramos. E a gente não se perdoa. A pessoa que tem medo de errar, ela não se perdoa. E daqui a pouco eu vou falar de quais são os comportamentos decorrentes desse medo, né? Porque o medo em si é um medo, é uma emoção. Mas o que esse medo faz com a gente? Aí é que tá o grande problema, né? Que comportamento vem depois desse medo? Eu vou ensinar vocês como vocês vão identificar isso. O erro número 4, o medo número 4, coloquem aí, o medo número 4 é o medo da rejeição e da desconexão. Página 11, número 4. O medo da rejeição e da desconexão. Nós temos medo que as pessoas nos rejeitem. E aí a gente vai para o outro extremo, né? De querer agradar todo mundo. Tem sempre uma palavra dócil. Ai, meu Deus, nossa, e se aquela pessoa não quiser mais falar comigo? Se ela fizer cara feia para mim? Esse medo, gente, ele é tão interessante que a gente cria caraminholas na nossa cabeça porque a gente acha que o fulano não gosta da gente. Não, Vânia, eu acho que o meu chefe não vai com a minha cara. Não vai com a minha cara. Ih, Vânia, eu tô participando de uma equipe de projeto, agora eu tô num time, numa tribo, numa squad, que Vânia, olha, parece que o pessoal lá não gosta de mim. A gente fica com essas caraminholas na cabeça, porque a gente tem muito medo da rejeição. A gente tem uma extrema necessidade de pertencimento. A gente quer pertencer. E aí sabe o que a gente inventa aqui na nossa mente? É que quando alguém diz que não concorda com a gente, é porque ela não gosta de mim. Se a gente for pensar racionalmente, mas isso não tem nada a ver. Sim, não tem nada a ver, mas lá no seu íntimo é o que você pensa. Lá no seu íntimo, você fala, fulano não gosta de mim. Por quê? Porque ele expressou uma ideia diferente, porque ele disse que não concordava com você. A gente traz isso para um nível pessoal, né? É por isso que eu falo tanto no meu programa de liderança feminina sobre a maneira de lidar com conflitos, né? As minhas mentoradas que estão aqui vão se lembrar disso. Porque a gente precisa ressignificar esse medo todo, o medo da rejeição, o medo da desconexão. O quinto medo, coloca aí, o medo de sentir vergonha. Ai, gente, é muito ruim sentir vergonha, né? Eu tô lá no palco e de repente deu um branco, eu não sabia o que dizer. E aí, que vergonha! Então a gente tem medo de sentir vergonha. E tem muitas consequências para esse medo de sentir vergonha. O medo número 6 é o medo da crítica. Coloca aí.
Medo da crítica. Ah, gente, esse medo aqui trava muitas mulheres onde elas estão, né? Se a gente pensar bem, ainda hoje estava relendo esse livro aqui, né? Eu já li esse livro aqui já tem um tempo, estou relendo ele, vendo as partes mais importantes, né? E a Sharon, ela fala que as mulheres estão, ela usa um termo, né? Que as mulheres estão na porta de entrada. Ou seja, quando a gente olha a pirâmide das mulheres no mundo do trabalho, ali nas posições iniciais, está cheio de mulheres, né? Cadê as mulheres nos altos cargos de liderança? Eu quero vocês lá. Eu quero você nesses altos cargos de liderança. Para isso você precisa ter coragem, para isso você precisa enfrentar os seus medos, entender de onde eles vêm, saber quais são os comportamentos que isso gera, tá bom? E o medo da crítica impede você de estar nessa posição. Então a gente precisa urgentemente entender de onde vem esse medo e começar a trabalhar nesse aspecto para que você tenha mais coragem, tenha mais ousadia na sua carreira, tá? E o sétimo e último medo é o medo de estar vulnerável. O medo da vulnerabilidade. Então eu vou falar rapidamente para você que chegou depois, para você anotar. O nome desse livro é Faça Acontecer, Paula. Faça Acontecer, tá? Aliás, para quem está aqui na jornada, né, vocês vão receber as referências bibliográficas, enrolei a língua aqui, com as dicas dos 10 livros mais importantes que toda líder precisa ler para inspirar com sabedoria, hein? Tá no forno, tá saindo. Então vocês não podem sair dos grupos de WhatsApp, porque o material todo vai ser entregue lá, está sendo entregue lá. Tá legal? Permaneçam nos grupos de WhatsApp. Não pense você que acabou, não. Nós estamos só no segundo dia. Tá legal? Vou falar novamente os medos para vocês anotarem, tá? O medo número 1, o medo do julgamento dos outros. Medo número 2, medo de perder. Medo número 3, o medo de errar. Medo número 4, o medo da rejeição e da desconexão. Número 5, o medo de sentir vergonha. Número 6, o medo da crítica. Número 7, o medo de estar vulnerável. Agora eu quero que você marque aí, que você faça um círculo. Eu falei, traga caneta azul, preta, vermelha, porque é para ficar bem gritante mesmo. Quero que você pegue a sua caneta vermelha agora. E que você circule os 3 piores medos para você. Quais são os 3 piores medos que estão mais aflorados em você? O tempo todo eles estão ali. É o medo de errar? É o medo da rejeição? Né? É o medo da crítica? É o medo de estar vulnerável? Né? É o medo do julgamento? Então pega a caneta vermelha e circule os 3. Ok? Se vocês quiserem compartilhar aqui comigo, compartilhem também nos comentários, porque aí nós vamos falando sobre eles e eu vou ajudando você nessa construção da coragem, da ousadia, para que você possa superar todos esses medos, tá? Quando nós temos esses medos todos, vamos avançar? Posso avançar aqui? Anotaram? Estão conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido para vocês? Vão me dando os feedbacks, vão me falando, Vane, é isso mesmo, os piores medos para mim são esses. Quais são os números? De 1 a 7, quais são os 3 números que você marcou aí? Compartilhe comigo, vai. Foi o número 1, número 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7? Quais foram os 3 números que você circulou? Medo de errar, Maria Júlia colocou aqui pra gente. Quem mais? Julgamento, errar e crítica, perder, vergonha e rejeição. Na ordem 7, 4 e 3. Ah, Thaís, você colocou do mais intenso para o menos intenso, é isso? O 7, o 4 e o 3. Então, o medo de estar vulnerável, o medo da rejeição e o medo de errar. Ok, 2, 4 e 5, 3, 4 e 6.
Uhum, julgamento, medo de errar, medo de sentir vergonha. Aham, ok. Muito bem. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada por compartilhar. Obrigada por mostrar aqui, né? Olha como a gente está vulnerável. A gente está compartilhando aqui em rede nacional e internacional os nossos medos. E um dos pontos cruciais é a gente realmente encarar, olhar para esses medos de frente. Vem cá, meu amigo, né? Vem aqui que eu quero falar com você. Quero ter uma conversa com você, não é? Bem, muito obrigada, muito obrigada. Qual que é o próximo passo agora? Vamos avançar então, vamos avançar porque o relógio não para, né, gente? Vocês viram aí, o relógio não para. Já estamos aqui há 40 minutos falando dos medos. A forma que nós reagimos a esses medos todos causa em nós muitos bloqueios, muitas travas. E isso é muito lógico. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava falando aqui inicialmente, né, que um dos medos mais recorrentes no ser humano é o medo de viajar de avião. Medo de avião, medo de morrer, do avião cair, né? Que é um medo, assim, que não tem muito sentido, porque se a gente comparar a quantidade de vezes que a gente viaja de avião, a gente comparar com a quantidade de vezes que a gente viaja de carro, né? Ou num transporte público, enfim, é muito menor, né? Pelo menos na minha vida sempre foi, não sei na vida de vocês, pode ser que você pegue um avião todos os dias, mas não é o que geralmente a maioria faz, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer o seguinte, quando a gente tem medo, esse medo, ele nos bloqueia para determinadas ações. É só você pensar, por exemplo, se você tem medo de avião, e aí todas as férias que você for tirar, todas as férias que você for aí usufruir com a sua família, a primeira coisa que você vai perguntar é: para onde vamos? Né? Para onde vamos? Por quê? Porque a primeira coisa que você vai querer, né? Você fala, para onde vamos? Mas o seu coração já tá lá assim, será que é tão longe que eu vou ter que ir de avião? Será que é uma viagem internacional? Né? Será que dá para ir de carro? Será que dá para ir de navio? Mas a primeira coisa que você pensa é exatamente isso. Né? Meu Deus, eu vou ter que viajar de avião? Então, esses medos todos, que na maioria das vezes estão inconscientes em nós, eles nos bloqueiam. Então eu quero que você pense o seguinte: para o que você está se bloqueando? O que você quer fazer com aquele objetivo que você traçou aqui inicialmente, né? Qual é a próxima ação que você quer ter, mas que você não tem, você não sai do lugar, você não avança. Ah, Vânia, olha, vou colocar aqui, né? Eu quero desenvolver uma carreira internacional. Mas para desenvolver uma carreira internacional ou para eu ir para um novo cargo, eu preciso falar inglês, né? Só que eu detesto inglês. Eu não gosto. Eu sou travada com inglês. Eu não consigo falar inglês. Eu tenho vergonha de falar inglês, né? E aí você sabe que o próximo passo para você ir para esse cargo é você se matricular numa escola de inglês. Obviamente. É você destravar o seu inglês, é você matricular-se no inglês. E aí o que você faz? Você procrastina, você deixa para lá. Depois depois eu matriculo. Não, a grana tá curta, né? Eu acho interessante essa questão, né? Que muita gente fala, Wayne, minha grana tá curta para investir nisso daqui. Então, assim, grana, gente, é igual tempo. É tudo questão de prioridade. É você saber o que você quer para sua vida e o que faz sentido para sua vida, né? Então, às vezes você está aí procrastinando um treinamento, às vezes você está aí procrastinando o desenvolvimento das suas competências emocionais. Por quê? Porque lá no fundo você está com medo tremendo de ir para esse novo cargo, né? E aí o inglês é sempre uma muleta. Eu não sei o inglês, mas também não dá o próximo passo. Então, quais são as ações que você quer muito fazer, que você precisa fazer, mas que você não sai do lugar? É estudar inglês?
É fazer um treinamento que vai desenvolver a sua liderança, mas que você não sai do lugar. Tem sempre, não tenho dinheiro, não tenho tempo, agora eu tô com outros problemas, ixi, agora não vai dar. Você coloca tudo na frente, mas você não sai do lugar. Ah, não, Vânia, inglês muito caro, não dá, muito caro, e não, deixa eu aqui, me deixa aqui mesmo no meu cargo, ganhando o que eu ganho, e aí continua reclamando, né? Todo dia reclama, ixi, ninguém me valoriza onde eu tô, onde eu tô é muito ruim. A gente continua ali, por quê? Porque tá bloqueada. E por que tá bloqueada? Por causa dos medos. Quais são os medos? Olha de frente para esses medos. E aí você fala, não, Vânia, eu não quero uma posição de liderança. Vocês sabiam que teve uma pesquisa nos Estados Unidos, né? Que investigaram e perguntaram às mulheres, homens e mulheres, quem queria chegar num cargo alto de liderança, né? A maioria das mulheres não quer. E não quer por diversas razões, né? Nós temos muitas barreiras externas, claro, da sociedade, da nossa educação, mas as nossas piores barreiras e bloqueios estão dentro de nós. Nós vamos falar sobre esses bloqueios na quinta-feira. Essas barreiras piores estão dentro de nós. Então, atenção para isso. Às vezes você está dizendo, não, isso, minha posição de liderança, dá trabalho demais. Ixi, não quero isso não. Olha a sabotagem aí. Não, Vânia, fazer inglês, não. Vânia, não estudar. Fazer o treinamento da liderança corajosa, da liderança inspiradora aqui com a Vânia, gratuito. É gratuito. Não tenho tempo. Por quê? Porque sabe que depois que sair daqui, vai precisar agir. Depois que estudar o inglês, vai aplicar para a vaga. Afinal de contas, eu falei para as pessoas que eu estava ali estudando inglês para ir para um próximo nível. E aí a gente se sabota, gente. Os nossos medos criam bloqueios que nos sabotam. E aí a gente diz, eu não nasci para fazer isso não é para mim. Não, me deixa aqui no meu canto, tá tão confortável no meu canto. Enquanto você continua na sua zona de conforto, porque você não consegue encarar os seus medos, você vai continuar onde está. Então você precisa entender quais são os benefícios de você ousar, de você ir além, de você superar os seus medos. Por quê? Porque as consequências desses medos são muito ruins. É o sentimento de que você está ficando para trás, é a falta de reconhecimento, né? As pessoas menos competentes que você, como eu disse agora há pouco, você vê as pessoas sendo promovidas, você fala, meu Deus! Fulano foi promovido, aquela vaga era minha, caramba! Mas você não fez nada por ela. Você em nenhum momento levantou a mão e falou, eu quero estar naquele lugar. Você em nenhum momento chegou para o seu líder e falou assim, me desenvolve. Você quer ser o meu mentor para eu chegar naquele lugar lá, naquele cargo? É lá que eu quero estar. Né? Então, ousadia, porque os medos todos trazem ansiedade, frustração, tristeza, baixa autoestima, desmotivação. Essas são as consequências, né? Podemos avançar? Estão saindo muitas faíscas aí? Vocês estão aqui comentando, né? Apaixonado pelos valores, papel da liderança, entrega, esse é o meu objetivo. Sensacional, Kellen. Sensacional. É isso. Quero ver mulheres na liderança, gente. Parem de achar que vocês não são capazes. Parem de achar que vocês não sabem, que vocês não merecem, que vocês... Não quero vitimismo aqui. Vitimismo é para pessoas inseguras, para pessoas medrosas, não é para uma líder inspiradora. Né? Assuma de uma vez por todas, eu quero ser uma líder inspiradora. Eu quero inspirar as pessoas. Eu quero fazer melhor para as pessoas. Como eu disse na aula de ontem, nós somos cheias de defeitos? Somos cheias de defeitos, cheias de erros. Mas mesmo assim, somos dignas de alcançar uma posição de liderança, de sermos reconhecidas, de sermos valorizadas, né?
É isso. Eu quero crescer, eu quero palco, eu quero ousar, eu quero falar, inspirar, ajudar as pessoas a crescer também. É isso aí, Letícia. É isso. A gente tem que entrar nessa vibe. E a gente precisa alimentar isso todos os dias no nosso pensamento, na nossa mente. E a gente vai fazer isso vencendo esses medos todos. Posso avançar? Posso dar mais um passo? Porque daqui a pouco eu vou falar das atitudes, 5 atitudes para você vencer os medos e ousar mais na sua carreira. Posso avançar? Beba água, né? Gente, beber água e hidratação tá dentro de qual inteligência? Vamos ver se vocês fizeram a tarefinha de casa e prestaram atenção na aula de ontem. Beber água está dentro de qual inteligência? Vamos ver. Eu estou quase pegando fogo de tantas faíscas. Anotem as faíscas de vocês. Não deixem ultrapassar. Boa, Dani. Fez a tarefa certinha. Ó, cada aula tem aqui, ó, faíscas. É porque aparece invertido aí para vocês, né? Faíscas que surgiram da aula tal. Vocês têm que escrever. Sabe por quê? Não confiem na memória de vocês. Eu expliquei isso ontem. Vocês estão fazendo conexões neurais aqui com a minha fala, com a lembrança de vocês, com a memória de vocês, que a gente não consegue fazer no dia a dia, não é? Por isso vocês não podem perder as aulas, tem que estar aqui, todo mundo tem que estar aqui, tá? Aliás, ainda dá tempo de se inscrever, tá bom? Se você tá achando o máximo, se você tá curtindo, caramba, por que você não convidou ainda suas amigas? Tem que convidar suas amigas. Pega lá o link na minha bio aqui do Instagram. Manda para sua amiga. Amiga, vem para esse treinamento. É gratuito com a Vânia. Ela tá entregando muita coisa do programa de liderança feminina dela. Tá bom? Ainda tem muita coisa, gente. Muita coisa. Isso aí. Estão todas afiadíssimas. Inteligência corporal. É isso aí. Muito bem. Vamos avançar. Eu quero dizer para vocês de onde vem esses medos de forma bem breve. Porque aí eu quero ir, né, para as nossas atitudes, para a nossa mudança comportamental, porque é isso que vai fazer a diferença. De onde vêm os nossos medos? Gente, os nossos medos vêm da nossa espécie humana. Nós somos seres biológicos que evoluímos e que têm muita necessidade de segurança. A gente busca segurança o tempo inteiro. Nos nossos antepassados, nós estávamos muito vulneráveis. A nossa vida estava em risco todo o tempo, não é? Nós não tínhamos como, muitas vezes, nos defender. Nós, como seres humanos, primatas, morríamos muito fácil diante de animais selvagens, diante de brigas por alimentos, né? Nós não tínhamos alimentos suficiente e de fácil acesso. Então a gente tinha que lutar para conquistar o alimento para a sobrevivência. Como seres biológicos, nós temos extrema necessidade de segurança. Por que é importante a gente saber disso? Prestem atenção aqui, quero que vocês se conectem comigo agora, que isso é muito importante. Quando a gente aprende isso, a gente tem mais poder para a nossa conversa interna. Essa conversa interna que nós temos conosco, lembra que eu falei do julgamento? Nossa, Vânia, não fala assim da pessoa, ela só pensa diferente de você, não é que ela não gosta de você. Essa conversa interna que eu tenho comigo faz parte de uma competência emocional, ok? O fato de você conversar com você, acalmar a sua mente, conversar consigo mesma, isso é muito importante, faz parte das suas habilidades emocionais. Que é o que eu estou trazendo aqui para vocês. A gente precisa desenvolver muito mais do que as nossas habilidades técnicas, puramente técnicas, ok? Então, quando você sabe que o seu medo tem uma base muito maior pela questão biológica, você fala assim, gente, esse medo meu não faz sentido. Não faz sentido eu estar com medo de errar. Porque eu sei que é errando que eu vou aprender mais. Quantas invenções nós tivemos na nossa vida que veio por um erro? A lâmpada.
né? Foi um erro. Quantos cientistas que por meio de um erro inventaram produtos inovadores? Eu estava vendo esses dias uma entrevista, eu não me lembro o nome dela agora, mas sabe aquele brigadeiro de colher? Não sei se vocês têm aí, mas em Goiânia tem, né? Não sei se vocês têm na cidade de vocês, mas se chama brigadeiro de colher. Então, o brigadeiro de colher foi um erro. Ela não queria fazer um brigadeiro de colher, né? Ela queria fazer um brigadeiro consistente. E ela conta que ela tinha muita dificuldade em chegar no ponto certo do brigadeiro. E ela vendia lá, né? De forma ali para as pessoas, para a vizinhança, nas escolas, nas empresas. E ela tinha muita dificuldade. Ela falou, quer saber de uma coisa? Eu vou criar um brigadeiro de colher. Não dá para comer, eu vou comer. E hoje ela fatura milhões por um erro. Então, quando a gente ressignifica tudo isso e a gente aprende que isso vem e que não faz sentido eu ter um medo de errar, porque é pelo medo é pelo erro que eu avanço e aquilo que a gente erra a gente nunca mais esquece. Então, quando eu penso, nossa gente, o medo do julgamento, o medo da desconexão, tudo isso vem porque nós seres humanos queremos segurança, queremos pertencer. Então, esse medo não pode ser obstáculo, né? Porque o medo é uma emoção natural do ser humano, que faz parte da nossa evolução biológica. E o medo foi muito importante na nossa sobrevivência. Porque diante do medo eu prestava mais atenção. Não é assim? Quando você tem medo, você está, por exemplo, num lugar desconhecido. Você entrou ali, sei lá, o Google te mandou para perto de uma favela ou para um lugar muito estranho. Você não fica com todos os seus sentidos muito aguçados? Você fica assim, meu Deus, onde eu estou? Nossa, prestando atenção em todos os movimentos. Então o medo ele serve para isso. Ele serve para você se proteger, para você se cuidar, para você traçar os riscos e pensar o que eu tenho que fazer para lidar com esse medo. Mas não é para me travar. Não é para eu não ir, como primata, por exemplo, em busca do alimento. É para eu me precaver. É para eu saber o que eu preciso fazer. É para isso que o medo serve. Então, o medo é uma emoção natural do ser humano. Entenda isso, coloca isso, fala assim, pera um pouquinho, por que é que você está tremendo aí? Você não tem que tremer. É assim mesmo. Lembra que a Vânia falou? O medo, ele serve só para nossa segurança, porque você está tentando se proteger de alguma coisa, mas não faz muito sentido você ter esse medo. E a gente não pode paralisar-se pelo erro. Nós não podemos deixar que o medo nos impeça de assumir uma nova posição de carreira. Nós não podemos deixar que o medo nos impeça de dar as nossas ideias. Porque é quando eu estou me expondo, é quando eu estou falando o que eu penso, quais são as minhas ideias. É assim que as pessoas estão me vendo. É assim, dessa forma que as pessoas estão identificando quem eu sou. De verdade. E aí quando você aprende que você age pelos seus valores, que você vai sim dizer aquilo que você pensa, sem medo do julgamento alheio, você cria uma coragem gigante. Tem uma frase do Joseph Campbell, que eu até anotei aqui, né? Ele fala assim, a caverna onde você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você busca. Sabe aquela caverna que você tem medo? Não vou ali não. Nossa, aquela pessoa é tão difícil. Vai lá convencer aquela pessoa que ali vai estar o tesouro que você busca. Nossa, não vou me candidatar para aquela vaga não. Meu Deus do céu, eu acho que eu não vou dar conta. É lá que vai estar o seu sucesso. É lá que vai estar a sua qualidade de vida. Por que não? Ok? E agora eu vou finalizar com as 5 atitudes para você vencer os seus medos e ousar mais na sua carreira. Bora lá? Prontas para anotar? Atitude número 1. O que você vai... Aqui, gente, é assim, ação, tá bem? É importante você pensar que a gente só vai modificar-se a partir das ações. Por exemplo, ontem, se você não saiu da aula de ontem com 3 ações, você precisa voltar lá e terminar a sua tarefa de casa. Porque o conhecimento por si só, ele não faz mudança nas nossas vidas.
Ah, você aprendeu que tem 4 inteligências. Você aprendeu que cada inteligência é importante para sua evolução, para sua liderança inspiradora. Você identificou por quê. Você sabe quais são. Você sabe na ponta da língua. Mas o que você está fazendo para desenvolver? Se você não está fazendo nada, vai ser um conhecimento que vai ficar adormecido. Mas ele não vai te tirar do lugar que você está. A gente só modifica a nossa situação atual por meio de ações. Então, se você não fez as ações, se você não marcou 3 ações e hoje só foi muito legal a aula de ontem, você ficou só na empolgação, mas você não mudou nada. Então, eu sinto muito, mas você não vai alcançar a liderança inspiradora que eu estou prometendo aqui, porque isso tem decorrência das suas ações. Então, a primeira atitude que você vai fazer a partir de hoje para vencer os seus medos e para ousar mais na sua carreira é identificar como o medo se manifesta no seu corpo. Atenção que eu vou ensinar isso para vocês. Isso é bem importante, tá? Isso faz parte da inteligência emocional, que nós vamos falar inclusive na sexta-feira, nós vamos aprofundar mais. Mas perceba, identifique, anota aí, como o medo se manifesta no seu corpo. Como o medo se manifesta? Como assim, Vânia? O medo manifesta no meu corpo? Sim, ele manifesta no seu corpo. Como o medo se manifesta no seu corpo? Você fica tremendo, as mãos trêmulas? A garganta fica seca? A voz fica fininha? Dá dor de cabeça? O coração fica palpitando? O pensamento fica a mil? Você não consegue ter foco, você não consegue se concentrar? Como o medo se manifesta no seu corpo? Você consegue identificar isso agora? Se você não consegue, isso é treino, tá? Eu, por exemplo, eu consigo, gente, identificar imediatamente, assim, quando eu sinto o meu corpo. Por quê? Porque o meu corpo dá sinais. E quando o seu corpo dá sinais do seu sentimento, da sua emoção, isso é como um presente. Não enxergue isso como algo muito ruim. Tem gente que fica com a face muito corada, né? Fala assim, nossa, meu rosto queima. Alguém, quando tem medo, fica com o rosto queimado, assim, fica vermelho? Sente o rosto queimando? Estômago, quem mais? Compartilhem comigo. Sem foco, pernas trêmulas. Perna, é horrível essa sensação, né? Aquelas pernas tremendo porque você, ai meu Deus, não consigo controlar, né? Insônia, tremor, que mais? Eu fico nervosa e tremendo, isso. Então assim, ó, nervosa é um sentimento, tá? O tremendo é que eu quero que vocês se manifestem no corpo, tá bem? Como esse nervosismo, por exemplo, como esse medo manifesta no seu corpo, tá? Então, o pensamento a mil, as mãos ficam tremendo, ok? Suando, o suor, né? Eu trabalhei com uma pessoa que sempre que ela ficava muito ansiosa, ela transpirava muito, dava pena, assim, muito, muito. Ela transpirava muito, eu percebia, assim, eu molhava a camisa muitas vezes, né? Palpitação, pressão baixa. Nossa, pressão baixa é muito ruim, né? Porque dá moleza, dá mal-estar, mãos suadas, coração, borboletas no estômago. Eu também tenho as borboletas no estômago, elas são péssimas e como elas voam rapidamente no estômago da gente, né? Eu fico vermelha. Bom, então, presta atenção nisso, gente. Eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando muito diferente. Não pense que isso é ruim. Como não, Vânia? Pelo amor de Deus. Isso é um presente. O seu corpo está te dando um presente. Gente, o nosso corpo, o nosso cérebro, o funcionamento do nosso corpo, do nosso cérebro, a sincronia que todo o nosso corpo tem com o nosso cérebro é uma coisa linda demais. Pensa o seguinte, como é que o seu corpo manifesta os seus sentimentos? Pelos sinais do seu corpo. Então, por exemplo, se as suas mãos começam a tremer, se você começa a transpirar, se você sente, né, o estômago doeu, o seu corpo está dizendo para você, atenção, né, a Shirley comentou, é o estômago, né? Olha, Shirley, você tá com medo, hein? Você tá com medo de quê? Eu tô com medo, né? E aí, imagina, você começa, então eu tenho medo.
Esse é o medo, gente. E aí você começa a traçar estratégias para aquilo. Então, por exemplo, se você vai falar em público, mas geralmente você fica trêmula, porque você fica um pouco ansiosa e tal, você fala, bom, então, se for com microfone, eu vou pedir um pedestal. Eu não vou segurar o microfone. Por quê? Porque você sabe. Então, entender como isso se manifesta no seu corpo vai ajudar você a traçar estratégias. Por exemplo, respirar. Se o seu corpo o seu coração está acelerado, borboletas no estômago, respira. Respira fundo. Você vai ver que, palpitação vai cair. Ok? O pensamento está acelerado. Vânia, eu penso 1000 coisas ao mesmo tempo. Começa a contar alguma coisa. Vou contar quantos carros vermelhos estão passando. Vou contar quantas vezes aquela pessoa falou a palavra resultado. Por quê? Porque aí você desliga as emoções e liga o seu pensamento racional. Olha que magnífico isso. Isso não é show de bola. É você aprendendo a lidar com os seus medos. Então identifica isso, mas não pense que isso é ruim. Isso é um presente que o seu corpo está te dando para você traçar estratégias para lidar com isso. Tá bem? Mas o tempo está avançando e eu preciso finalizar. Segunda atitude. Identifique os seus padrões comportamentais decorrentes do erro. Então, por exemplo, quando você tem medo de errar, você checa 10 vezes a mesma apresentação, o e-mail que você vai mandar, porque, ai meu Deus, se tiver um erro gramatical aqui, ai que ridículo, ai que medo de sentir vergonha, né? Aí o que você faz? Você checa 10 vezes a mesma coisa, ok? Identifique os seus padrões comportamentais, que são os hábitos que você foi formando, tá? O medo do julgamento. Aí, sempre que você tem medo do julgamento, você fica boazinha demais. Você nunca discorda de ninguém. Você não se opõe a nada. Esse é um comportamento recorrente em você? Qual é o padrão comportamental decorrente do seu medo? Pensa. Né? Vocês que falaram, ai, Vânia, eu tenho medo de sentir vergonha. Quando você tem medo de sentir vergonha, o que você faz geralmente? Ok? Então pensa nisso. Medo. Todas as vezes que eu sinto medo, esse medo se manifesta assim no meu corpo e eu tendo a travar, encolher, fugir, sair, negar, ser boazinha. O que você faz? Quando você tem medo de perder o controle, o que você faz? Quando você fica tentando controlar até os minutos que o seu colaborador está no toalete, né? Então, o que é? Tem um medo aí por trás. Então, esses comportamentos negativos muitas vezes são decorrentes dos medos que você enfrenta. E aí você começa a traçar as estratégias para que isso, nossa, não, gente, eu não quero sentir esse medo, porque eu aprendi com a Vânia que esse medo causa bloqueio e esse bloqueio vai me impedir de ser a líder que eu quero ser. Tá? Então, identifique os padrões comportamentais decorrentes do medo. Número 3, terceira atitude. Identifique os riscos e trace estratégias. Lembra que eu falei para vocês por que é que a gente sente medo? De onde vem o medo? Vem da nossa origem biológica. Então, gente, o medo, ele serve para isso, para você identificar os riscos. Não é para você paralisar-se. Não é para você ficar parada, travada. Não. O medo é só para você pensar, tá bom. Por exemplo, vamos supor que você queira pedir aumento. E aí você tá morrendo de medo. Medo do julgamento do seu chefe, medo da crítica. Como assim você está querendo pedir aumento? Você não tem capacidade para isso, você está faltando aquilo e tal. Então, o medo está te travando de pedir aumento. E aí, você fala, nossa, não, eu preciso pedir aumento. Aí você vai perguntar assim, o que de pior pode acontecer? O de pior pode acontecer ele me criticar. É ele fazer um comentário que eu fique muito chateada. Ok?
se isso acontecer, o que você vai dizer para ele? Você tem que se programar para isso. O medo serve para isso. Então, use o medo para o que ele precisa, para as ações que ele tem a função dele. Esses são os benefícios do medo. Nada mais do que isso. O medo não é para te travar. O medo não é para te bloquear. O medo não é para te impedir. Ele só serve para dizer assim: ah, tá, Érica, ó, o que de pior pode acontecer? Ah, sei lá, eu posso errar. E aí a pessoa me criticar. Ah, não vou falar em público, não vou fazer aquela apresentação, não. Pá, o que de pior pode acontecer? Sei lá, eu posso cair do palco. Meu salto pode quebrar. Pensa, tá bom, e se isso acontecer? O que vai acontecer? O que você vai fazer com isso? Então trace as estratégias, trace as situações, tá? Pode acontecer isso. É assim que a gente faz num projeto? Ah, qual é o risco desse projeto aqui dar errado? E se o cliente não comprar? O que a gente vai fazer? Ok? Não saiu o som? Vocês estão me ouvindo? Ok? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Me falem aí, porque a Rose está dizendo que não saiu o som. Preciso do feedback de vocês para continuar. Estão me ouvindo? Alô, alô? Ah, que bom. Obrigada, Valéria. Muito bem. Então pense nisso. O que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Posso ser criticada? O que eu vou fazer se a pessoa criticar? O que eu vou falar? Qual é aquela frase que eu vou tirar ali, ó, da manga? Você vai se preparar. É para isso que o medo serve. Então cumpra a função do medo, nada mais do que isso. Não é para você enfiar caraminholas na sua cabeça. Não é para isso que o medo serve. O medo serve para você se preparar. E por favor, se prepare, né? Você não vai para se expor. Você não vai, por exemplo, pedir aumento sem se preparar. Você não vai, por exemplo, ter uma conversa, né, numa DR, ou você não vai conversar com uma pessoa sem se preparar. Você não vai fazer uma apresentação técnica sem se preparar. Por favor, não faça isso, não é? Então, gente, é para isso que o medo serve. Cumpra a função do medo, ponto. Tá bom? Quarta atitude. Pratique. Essas duas últimas são muito importantes, inclusive para uma pessoa que eu não me lembro quem foi, quem tá aí. Veja se você está aí ainda, que você falou, nossa, apresentar, falar em público. Essas duas últimas aqui tem muito a ver com isso, quando você vai se expor para apresentar um relatório, para conversar com um cliente difícil, para falar numa reunião de executivos, tá? Essas duas dicas são cruciais. Se você tem medo, né, se você se trava na hora, essas duas aqui são muito importantes. A quarta atitude é pratique a visualização. O que é a visualização? Geralmente, o que a gente visualiza? A tragédia. Se eu tropeçar no palco? E se a minha roupa rasgar? E se eu tremer? Se todo mundo perceber? E se eu desmaiar? Né? A gente fica assim, não é? A gente pensa assim. E aí, eu vou contar uma história para vocês, verídica, de uma mentorada minha. Aliás, acho que ela foi da segunda turma do meu programa de liderança feminina e ela compartilhou isso comigo na entrevista, porque eu faço a entrevista com todas que entram, né? Então tem um momento ali de uma mentoria individual comigo, todo mundo que entra no programa de liderança feminina. E ela falou assim, Vânia, eu tô aqui nesse programa porque eu falo, né, assim, quando eu tô falando com o meu time, com a minha equipe, é show de bola. Mas, Vânia, quando eu tenho que falar com os diretores da empresa, e principalmente em outro idioma, Vânia do céu, eu sofro demais. Olha, eu fico muito ansiosa, eu travo, eu fico calada, eu só falo quando realmente eu não tô conseguindo, né? Isso, visualização. Tô explicando, tô contando um caso para você entender como é que funciona a visualização. E daí, eu falo muito, né, gente? Às vezes eu me atropelo aqui, vou de trás para frente, mas acho que vocês estão entendendo, não é verdade? Se não tiver, é só me falar. Vânia, tá depressa demais, Vânia, não tô entendendo. Eu tô de boa com isso, tá? Medo de crítica não tenho, não. Pode falar. Tenho outros medos, mas medo de crítica não tenho, não. Medo de feedback? Também não. Então, tô contando um caso, tá?
Kellen, escuta o caso, porque o caso vai dizer para você o que é a visualização. E aí, a minha mentorada falou assim, então, Vane, eu já recebi feedback do meu gestor, que sempre nas reuniões com executivos, eu fico muito diferente. Eu só falo o necessário, eu não fico falando como eu faço, eu não ajo como eu ajo com o time, com os pares. O que eu faço, Vane, pelo amor de Deus? E aí eu perguntei para ela, o que você pensa quando você está falando para os executivos? O que vem à sua mente? Quais são os pensamentos? Aí ela fala assim, ixi, é pensamento que eu vou travar, pensamento que eles não vão entender o que eu tô falando, pensamento de que, ai meu Deus do céu, o que eles vão pensar a meu respeito, que eu vou errar, que eu vou travar, que eu vou dar branco. Esses medos todos vêm à minha mente. Aí eu perguntei para ela assim, você já teve alguma apresentação que você fez, algo na sua carreira, que seja na faculdade, uma apresentação que você fez que deu legal, que foi show, que deu bom, né? E que você lembra disso assim, nossa, que você tem orgulho? Ela tem, Vane, nessa empresa mesmo. Enquanto eu nem era líder ainda, mas eu estava com o meu gestor e nós fomos fazer uma apresentação e tinha um palco. E eram muitas pessoas, cerca de 300 colaboradores. E o meu chefe, né, falou assim, nós vamos apresentar tal coisa, você fica lá no palco junto comigo, e aí se eu tiver dúvida eu vou te perguntar. Mas quem ia apresentar era ele. Vane, de repente ele me chamou, passou a palavra para mim, e eu comecei a falar. E ele simplesmente falou, não, termina, completa. E todo mundo, Vane, recebi tantos elogios, todo mundo ficou super satisfeito, meu chefe me elogiou muito, as pessoas entenderam, as pessoas olharam para mim com admiração. Eu falei, caraca, por que você não visualiza isso então? Por que você fica visualizando a tragédia? Por que você fica visualizando que você, né, tá travada, que você não consegue falar? E se você pensa fisicamente até, nossa, eu tô pensando que meu salto vai quebrar, eu tô pensando que a apresentação vai estar toda torta, eu tô pensando que eu vou cometer erros, né? E aí você pensa, e quando você pensa, você se envolve, e aí você fica vendo todo mundo rindo de você. Gente, o nosso pensamento, ele é muito poderoso. Então, quando você visualiza a vitória, o sucesso, a autoconfiança, as pessoas apreciando, gostando, entendendo, é isso que você tem que visualizar. Visualiza o sucesso, visualiza cada detalhe, as pessoas prestando atenção, as pessoas te aplaudindo de pé, né? Se é numa apresentação, seja lá o que for, que você tem medo, visualiza o sucesso. Quando o desafio for muito, muito grande, pensa só naquele momento. O que eu tenho que fazer nos próximos 10 minutos? Nos próximos 10 minutos eu preciso ir lá e dizer olá e me apresentar. Beleza, e agora? Nos próximos 10? Divida isso em partes, mas sempre pensando no positivo. Essa técnica, ela é reconhecida pela neurociência como uma das técnicas mais poderosas para te dar autoconfiança. E que tem a ver com a quinta atitude. A quinta atitude, escreve aí. Simule até sentir de verdade. O nosso corpo libera muitos hormônios, né? E esses hormônios e neurotransmissores são liberados pelo nosso cérebro, pelos nossos órgãos internos, né? Para trazer a harmonia para o nosso corpo. Quando nós sentimos medo, quando nós nos sentimos ansiosas, o nosso corpo libera adrenalina, cortisol, né? Que são hormônios que preparam você para o perigo, ok? Então, por exemplo, cortisol é o hormônio do estresse. E aí, é ele que faz essa palpitação em você, é ele que faz com que, por exemplo, a adrenalina faz com que a sua pupila dilate, que é para você ficar mais atento. O seu corpo se prepara para o perigo, tá bem? E aí, a Amy Cuddy, que é uma psicóloga, pesquisadora de Harvard, ela inclusive escreveu um livro que se chama O Poder da Presença. E nesse livro ela explica o que é essa técnica, simule até sentir de verdade. Então ela diz o seguinte, que quando nós fazemos posições e posturas de poder,
O nosso corpo libera um hormônio que se chama testosterona. Testosterona, a gente fala, é hormônio masculino, é chamado de hormônio masculino, mas ele é chamado do hormônio do poder. E o nosso corpo, nós mulheres também temos testosterona. E o nosso corpo libera testosterona todas as vezes que a gente faz posturas de poder, ok? Então, se eu aplico essa técnica, toda palestra que eu vou dar, toda palestra que eu vou dar, toda reunião difícil que eu vou fazer, eu pratico essa técnica. Como é que ela funciona? É você fazer por 2 minutos uma postura ou de vitória, sabe o V de vitória? Ou então as mãos na cintura, como Mulher Maravilha, tá? Ou então braços afastados, por exemplo, na cadeira, ok? Quando você faz isso por 2 minutos, você diminui o hormônio do estresse, sabe o cortisol? O seu cortisol diminui 25% e a sua testosterona aumenta 20%. Ou seja, você se sente mais poderosa. Então, é você realmente, é o seu corpo dando indícios e fazendo com que a sua mente se transforme também. A gente sabe que a mente transforma o corpo, né? Mas o corpo também transforma a nossa mente. Então é você sentir como se fosse a pessoa mais poderosa da face da Terra. Então jamais se encolha, né? Essa postura corporal, nosso corpo fala o tempo todo. Quando você se encolhe, quando você abaixa a cabeça, quando você não olha nos olhos, você está simplesmente dizendo para o seu cérebro: você é tão pequenininha, igual um cachorrinho quando enfia o rabinho entre as pernas e vai embora, né? Ele está dizendo assim: nossa, não valho nada, não sou ninguém. Não é isso que ele faz? Ele encolhe o corpinho, coloca o rabinho entre as pernas? Não! Quanto mais medo você sentir, mais a sua postura deve se abrir. Ai, Vânia, eu tô morrendo de medo, eu tô tremendo, meu coração tá batendo muito forte, tô com borboletas no estômago. Amplie o seu corpo, visualiza o sucesso, respira. Caraca, eu garanto pra você que você vai enfrentar qualquer parada. Não tem medo para essa mulher, para essa líder, não tem medo, não há medo que possa paralisar uma mulher assim. Então, gente, veja, o oposto de medo não é coragem. O oposto de medo é liberdade. Quando você vence os seus medos, você adquire uma liberdade tal que nada vai te parar. Você vai se tornar imparável. Por quê? Porque você achou o caminho. Você descobriu o caminho. O medo faz parte, vai com medo de tudo. O medo não pode te paralisar. Abraça esse medo e fala: vem cá, meu amigo, você só está me preparando para o que pode dar errado, mas eu já estou preparada. Então bora lá, mas eu jamais vou me paralisar, porque estou sentindo medo. Falem para mim se fez sentido tudo isso que eu trouxe aqui. Se essas dicas são dicas que vocês entendem que são dicas práticas, que você pode colocar em prática a partir de hoje. Você entende que isso pode te ajudar? O que vocês acharam? Falem para mim se tem alguma dúvida. E aí, enquanto vocês vão escrevendo, eu vou dar os últimos recados aqui. Amanhã, a nossa aula 3, tá? Nossa terceira aula vai acontecer no YouTube às 19 horas, tá? Se você entrou aqui agora, não imprimiu a sua apostila ainda, entra no grupo do WhatsApp, faz lá, pega a sua apostila no grupo do WhatsApp, imprima a sua apostila, lá tem muito conteúdo e vem muita coisa por aí. Não saiam dos grupos de WhatsApp, ainda tem muito material para vocês. Eu vou colocar lá as referências bibliográficas, estou com dificuldade de falar essa palavra hoje, para vocês, tá? E vem muita coisa legal, tá bem? Eu espero muito que tudo isso tenha feito sentido e que a partir de hoje você seja uma mulher diferente. A partir de hoje, mais poderosa, mais autoconfiante, confiante de que você pode sim. Dá trabalho, gente, ser líder, dá trabalho crescer? Claro que dá trabalho, mas os benefícios são maravilhosos.
é a sua liberdade, é a sua capacidade de influenciar as pessoas, né? Então, é isso que vocês vão fazer. Muito obrigado, maravilhoso, faz sentido, excelente, fez sentido. Obrigado por nos apoiar, nos despertar em nós o nosso poder. É isso, tá? É isso que eu quero, despertar o poder de vocês, que tá aí dentro, ó, que tá aí dentro, tá? Beijo grande para vocês. Eu tenho uma reunião com o meu time daqui 5 minutos pra gente falar aí dos próximos passos dessa semana maravilhosa, hein? Então, um beijo grande para vocês. Até amanhã às 19 horas no YouTube. Tchau, tchau!